não é uma forma, não é uma metodologia de ensino-aprendizagem, e sim um instrumento de ensino para você trabalhar com os seus alunos. Ao contrário, ele tem que ser flexível. Por quê flexível? Porque eu planejo alguma coisa, eu planejo um conteúdo em detrimento de alguma disciplina e eu não consigo, no que eu planejei, eu não consigo colocar em ação. O que aconteceu? O que se perdeu no meio desse meio tempo? O que eu preciso? Então, ele tem que ser flexível, tá bom? Ele tem que ser intencional, né? Ele não pode ser deixado na gaveta da sua sala e nem nos seus pensamentos. Eu vou fazer, daqui a pouco eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço. Não. Ele tem que ser executado com a maior seriedade, porque é através desse instrumento é que você vai ministrar as suas aulas, vai direcionar os conteúdos pedagógicos da sua aula. E assim, ele tem uma marca de intencionalidade, porque o planejamento, ele vem para auxiliar você, não para atrapalhar a sua vida. Então ele precisa ser muito bem elaborado, ele precisa ser muito bem pensado, ele precisa ter as características da sua sala de aula, dos seus alunos, né? Principalmente o universo deles, né? Então eu coloquei aqui na intencionalidade, no traçar, no programar e em ser inclusive um documento pedagógico que ele tem que estar acessível à sua gestão, ou seja, a sua coordenadora, a sua orientadora, a sua direção, quando precisar consultá-lo, né? E ele tem que ser feito através de suas escolhas, ou seja, suas crenças e princípios, porque quando a gente planeja alguma coisa, querendo ou não, a gente deixa a nossa marca, a gente deixa muito da gente naquilo que a gente planeja, né? Muito daquilo que a gente é. Então, como um professor reflexivo no processo de elaboração do planejamento, o educador vai aprendendo e vai exercitando a sua capacidade de perceber o seu aluno. Isso que facilita a sua escolha do seu tema, o que você quer trabalhar com o seu aluno, né? Respeitando sempre o quê? Respeitando a faixa etária, né? Respeitando os objetivos da instituição, né? Então, professor, você vai aprendendo a caracterizar o seu problema, mas o problema no sentido de ação, o problema no sentido de prática, certo? Você vai antecipar tudo isso, tá? E o ato de planejar pressupõe-se que é um olhar atento à realidade, porque a realidade, o que acontece comigo hoje, é diferente do que vai acontecer comigo amanhã. E é imprescindível que o professor conheça as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. E dentro do seu artigo 9, as diretrizes norteiam, solicitam, né, e enfatizam várias práticas para a gente colocar, inserir dentro do nosso planejamento. E dentro dessas práticas eu elenquei, tem um monte. Eu elenquei as que fossem mais fáceis para a gente entender o que esse documento pede. Então, iniciando, esse documento pede para a gente o quê? Para que a gente promova o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais e manifestando a expressão individual de toda criança. Então, que a gente promova esse conhecimento, como a criança é com ela, como a criança é com o mundo, quais são as suas expressões, quais são as suas emoções, as suas experiências, desde as mais pontuais até as mais expressivas. Favoreçam a imersão das crianças em diferentes linguagens, a gestual, a corporal, a verbal, a prática, a música, tá? Possibilitem às crianças as experiências de narrativa. Possibilitem.
como é que eu vou trabalhar a oralidade com essas crianças? Na educação infantil, eu trabalho com várias faixas etárias. Diferentemente, cada faixa etária requer um tipo de atitude pedagógica minha para que eu oriente toda essa dinâmica, toda essa prática. Então, de que forma, né, que eu vou possibilitar isso? Recriar nas crianças os contextos significativos, a questão dos espaços, a questão do tempo. O que eu vou fazer no período da manhã, o que eu vou fazer no período da tarde, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer daqui a pouquinho, né? Qual vai ser a hora do meu lanche, qual vai ser a hora do parque, né? Então, esta temporalidade. Quando eu entrei, quando eu vou embora, né? Ampliem a confiança e a participação nas atividades. Criança precisa de acolhida, criança precisa de carinho, de atenção. Ela precisa se sentir segura dentro do âmbito escolar. Possibilitem situações de aprendizagem através da autonomia, ou seja, se você vê que a criança está desenvolvendo bem, continue cada vez mais essa autonomia. Na questão do sentar-se, na questão do limpar, na questão do se comportar, na questão de fazer suas atividades, na questão de se expressar. A autonomia não é só você aprender a amarrar sapato. Autonomia significa de que você é dono de si, de que você tem sentimentos e que você se expressa através deles. Vivencie o contato com outras crianças e grupos conhecendo o senso e atitude de diversidade, ou seja, geralmente as crianças que estão na educação infantil, elas pensam, né, ou elas têm uma tendência a pensar de que a professora é o centro da atenção delas, mas não é isso. A criança, ela precisa vivenciar outros espaços dentro do contexto escolar, como a biblioteca, ela precisa vivenciar o professor de educação física, ela precisa vivenciar a professora de balé, ela precisa vivenciar os laboratórios onde elas vão começar a fazer aquela pesquisa científica, misturando alguns ingredientes, fazendo pesquisa, se interessando, né? E que também elas, porque nós enquanto pedagogos, nós, sem querer mesmo, a gente tem realmente essa tendência de abarcar, né? Todo esse espaço, toda essa característica. Não, eu sou a professora, então tudo acontece comigo. E não é isso. A escola não é composta só do corpo pedagógico, mas também do corpo administrativo, da moça da cantina, do segurança. Então, quer dizer, a criança, ela precisa ter esse norte, ela precisa ter essa rotina, e eu preciso planejar para que ela entenda essa rotina, para que eu insira ela nessa rotina. Em todos os formatos, né, do que planejar, você, professor, vai ser o mediador. Então, eu coloquei que a ação de planejar se configura assim como uma ação complexa e que não permite improvisos, né? Ela tem que ser realmente planejada seriamente. O ato de planejar consiste na atitude de prever e estabelecer, e se porventura você precisar, reorganizá-lo. O conhecimento nessa perspectiva não é apenas constituído pela criança, mas entre você e ela. Entre você, ela e o outro. E quem vai mediar tudo isso? Sou eu? Não. Quem vai mediar tudo isso, professor, é você. Você que está dentro da sala de aula com a sua turma. Você que vai oferecer este tipo de convivência, né? Então, em muitas coisas que eu coloquei para nós na nossa aula, que eu achei interessante salientar, que pelo planejamento ser flexível, ele
não pode haver os improvisos sequenciais, ou seja, o professor que não planeja, ele improvisa a sua aula e nessa improvisação ele foge aos objetivos e isso não pode acontecer. Toda a nossa aula existe um objetivo geral, um objetivo específico e as ferramentas metodológicas que eu vou utilizar. E se eu fico sempre no improviso, o que eu estou dando efetivamente para o meu aluno, né? O que eu estou oferecendo de qualidade para ele? A gente tem que pensar nisso, ok? E o compromisso de competência de estabelecer essas condições de flexibilizar sem desencostar dos objetivos, novamente. O professor é capaz de aproveitar as oportunidades únicas que surgem no momento adequado da sua sala, ou seja, neste movimento de conversa, de inserção, de interação, o professor ele tem muito mais ferramentas pedagógicas para poder administrar e para poder planejar, formular o seu planejamento do que outras coisas, tá? O professor que atua na educação infantil deve se sentir responsável pela constituição de humanidade dos seus alunos, porque nós não estamos apenas formando conceitos acadêmicos, estamos formando conceitos comportamentais. E isso é muito importante que vocês saibam da grandeza e da responsabilidade da nossa formação. Ser pedagogo hoje é constituir todo o processo, além de ensino-aprendizagem, mas principalmente do ensino de humanidade, de cidadania, do próximo, da empatia, do carinho, do respeito, ok? Eu coloquei alguns exemplos para você, professora, elaborar o seu planejamento. Eu dei alguns exemplos, a questão das atividades, das datas comemorativas, do elenco da listagem de atividades. O que é esse elenco? Como eu estou dando aula, como eu estou presente com os meus alunos, o que eu vou fazer? Eu conheço os meus alunos, é óbvio, então eu vou começar a elencar diversas atividades que os meus alunos gostam e eu vou incluí-las dentro do meu planejamento, tá? As datas comemorativas, quem não gosta de trabalhar com data comemorativa? Data comemorativa é uma maravilha. Dia do Saci, dia do avô, dia da mãe, dia do pai, dia da escola, dia do índio, né? Dia do circo, né? Então é um elenco, é um leque de datas em que você pode inseri-las perfeitamente dentro do seu planejamento, inclusive no seu planejamento trabalhar alguns projetos. Pensa bem nisso. A questão da lista, eu dei alguns exemplos também das listagens de atividades, aqui das datas comemorativas. Deixa eu ver se eu perdi. Eu não falei. Dia dos Tiradentes, Descobrimento do Brasil, a Páscoa, olha só, né? Coisas tão perto da gente e que estão tão próximas, né? As datas em si. E nós trabalhando de uma forma correta, de uma forma tranquila, de uma forma consciente, nós desenvolvemos, além do desenvolvimento social, cognitivo, motor, nós desenvolvemos também a questão do afetivo. Eu vou, dentro de um planejamento efetivo, o que eu vou construir? Eu vou construir novas emoções, eu vou estimular o meu aluno a curiosidade, eu vou estimular nele a criatividade, mas para que tudo isso aconteça, gente, eu preciso do quê? De uma palavrinha que todo mundo conhece e é extremamente importante na nossa formação e no nosso dia a dia. Ela se chama empatia, se colocar no lugar do outro, né? E para a gente trabalhar com criança é muito fácil a gente praticar empatia. Eles são perfeitos, eles são ótimos, assim, criança é criança.
né? Tem as emoções à flor da pele. E é muito fácil da gente lidar com algo que a gente conhece, né? O duro é você trabalhar com algo que você desconhece. A criança é totalmente transparente, né? 101% transparente. Então, isso facilita o nosso trabalho. Eu dei alguns exemplos do desenvolvimento afetivo, a questão das dramatizações, das historinhas infantis, né? Das artes plásticas, na questão da sucata. Nós não estamos trabalhando hoje em dia a questão da sustentabilidade, né? É importante a gente saber disso, é importante a gente procurar materiais que sejam acessíveis a nós e que não prejudiquem o meio ambiente, né? Os ODS da ONU estão aí para que a gente veja que tipo de material que eu trabalho, com quem eu posso trabalhar, né? E a questão dos temas, você pode trabalhar os temas no seu planejamento na educação infantil. Você pode trabalhar um tema, vamos imaginar um exemplo, o circo, né? Você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar os animais, você pode trabalhar o quê? Você pode trabalhar a água. O que você pode trabalhar? Você pode trabalhar empatia, você pode trabalhar família, você pode trabalhar os animais, né? Existem infinitos temas para você se trabalhar na educação infantil, e dentro desses temas você abordar todos esses subtemas, né? A questão da socialização, a questão da cidadania, a questão do que eu posso fazer pelo outro, né? Isso daí tá tudo dentro e inserido indiretamente nos temas que a gente vai abordar, né? No mês das mães, lógico que a gente vai trabalhar o tema mãe. O que a gente pode trabalhar? A gente pode trabalhar família, aquelas mães que são mais mães do que as próprias mães, as vovós, né? A gente pode trabalhar as tias, as tutoras que estão cuidando da gente, enfim. Há uma série de demandas que vocês podem estar associando ao planejamento e inserindo tranquilamente, tá bom? A questão da área dos conhecimentos, né? Quando eu planejo, eu quero dizer o quê? O que a escola tem, o que o espaço escolar tem a oferecer para mim, né? Qual é essa demanda? O espaço escolar é nada mais do que um lugar para o conhecimento. Então, que esse conhecimento tenha qualidade, que este professor que está me auxiliando no quesito conhecimento, que ele seja preparado, que a escola me dê todas as ferramentas possíveis para que eu possa oferecer, possa atribuir este conhecimento da melhor e das mais variadas opções que se encontra aí. Então, o que eu quis dizer aqui na questão da área do conhecimento é o quê? Eu deixei até uma pergunta, eu elaborei até uma pergunta, né? O que o espaço da escola proporciona às crianças para o processo ensino-aprendizagem? O que o espaço da escola proporciona? Ou seja, eu volto naquela questão de que a criança, o único espaço que ela não pode se manter no quesito conhecimento é a sala de aula, que existem outros espaços dentro da escola e esses espaços têm que ser vivenciados, esses espaços têm que ser explorados obrigatoriamente, professor. Imagina você fazer uma roda de história dentro de uma biblioteca, dentro de um espaço adequado. Imagina, professor, você fazer elaborar um tema que fala sobre os animais, que fala sobre o aquário, os bichinhos, os peixinhos, e você fazer isso dentro do laboratório de ciências. Então, quer dizer, são espaços que são de visita obrigatória da gente, né? E que nós temos esse dever de explorá-los ao máximo juntamente com as crianças, que são as mais interessadas.
Eu deixo como uma pergunta para você, meu querido professor, que você, professor, como media o seu planejamento? Como você elabora? Como você coloca em prática? Quando você pensa, quando você reflete em começar a fazer, a bolar o seu planejamento, como é que você faz? Quais são as ferramentas de busca que, a princípio, você é obrigado a buscar? Você faz uma rotina adequada? Você planeja essa rotina adequadamente? Né? Dentro desse contexto de diversas disciplinas, né? Dentro do currículo escolar, o tempo é suficiente? Você gasta mais? Você você tem a participação dos seus alunos? Como é que é essa participação? Quais são as aulas que eles mais gostam? Quais são as aulas que eles ficam meio assim, que eles acham, né? Poxa vida, de novo, né? Melhore esse de novo. Faça com que esse de novo seja o melhor. Elabore o melhor para o seu aluno, ele merece o melhor de você, porque você é o melhor professor, porque você é a pessoa que foi escolhida para estar lá desenvolvendo o melhor. Então faça o seu melhor, professor. Nossas crianças precisam de que você seja a pessoa mais correta, a pessoa mais seletiva, a pessoa mais chata no quesito de qualidade, de criticidade. Aonde eu quero chegar com esse tema que eu escolhi? O que eu quero desenvolver? O meu aluno vai gostar? Não vai gostar? Então, antes de você elaborar qualquer coisa, professor, se questione. A melhor coisa é você ser o primeiro crítico, tem que ser você. E eu tenho certeza que se você for desta forma, tudo vai dar certo, o seu planejamento vai ser o melhor e você com certeza vai dar a melhor aula. É assim que eu espero. Um beijo para vocês, se cuidem, estejam sempre presentes com os nossos alunos. Eu não canso de dizer, eles merecem e você também merece. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.